Olá, meus amores, bom dia. A gente vai dar continuidade à nossa aula do conteúdo de hoje, certo? De Geografia, usando o nosso módulo 2, a partir da página 308. Módulo 2, 308, onde a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito da população urbana, tá? E da população rural do nosso Brasil, ainda dando continuidade ao nosso capítulo no que tange ao crescimento da população brasileira. Então, a população brasileira é formada por pessoas que moram na zona urbana, né, que são nas cidades, e por pessoas que moram nos centros, no centro rural, lá na zona rural, que é o campo. Tá? Mas como as pessoas elas estão distribuídas no nosso país? Como é que se deu a distribuição dessas pessoas? Nossa, não é? Existem mais pessoas que moram no espaço rural ou no espaço urbano? Nós temos esse gráfico aí, na página de vocês, 308, onde retrata bastante, um pouquinho, ou melhor, retrata um pouquinho, para nos dar essa ideia de como é que se deu, como é que se dá para a gente entender a porcentagem, né, se tem mais pessoas na rural ou se tem mais pessoas na zona urbana. Então, nós temos entre o ano de 1940 e do ano de 2015, tá? Em verde, nós temos o gráfico que equivale a pessoas que moram na zona urbana. E em laranja nós temos a porcentagem de pessoas que moram na zona rural. Então, no ano de 1940, 31% da população morava na zona urbana, nas cidades, e 69% moravam na zona rural. Então, a gente pode ver que em 1940, a grande maioria das pessoas moravam no interior, moravam no campo, tá? 20 anos depois, em 1960, essa diferença ela foi se equilibrando ali, tá? Então, em 1960, 45% da população morava na zona urbana, onde 55% morava na zona rural. Ainda assim, tinha mais pessoas morando na zona rural do que na urbana. Então, mais tempo depois, né? Então, mais 20 anos depois, isso mudou completamente essa estatística. Em 1980, 68% da população aqui em verde moravam, tá, na zona urbana, nas cidades, enquanto 32% na zona rural. Então, lá nos anos 80, a gente pode observar aí o quanto que esse gráfico mudou, o quanto que se reverteu, né? Onde a população passou a ser mais nos centros urbanos e passou a ser menos no centro rural. Essa diferença explodiu de maneira ainda maior nos anos 2000. No ano 2000, 81% da população brasileira moravam na zona urbana, nas cidades, enquanto 19% moravam na zona rural, no campo. Então, a diferença cresceu ficou ainda maior. Então, a gente vê aqui a diferença entre o ano 2000 e em 1940. Olha só, meio que explodiu, né? E em 2015 subiu mais ainda essa diferença, né? 85% moram nas cidades, né, na zona urbana, enquanto 15% moravam na zona rural. Eu digo assim porque em 2015 não moravam, né? Então, esse é o gráfico mais recente que a gente tem aqui para estudar. Então, a gente observa o tanto que essa diferença ficou bem grande, bem evidente das pessoas que moram na zona rural para as pessoas que moram na zona urbana. Então, a diferença, como a gente costuma dizer, é uma diferença gritante, né? Bem grande, bem enorme. Então, a gente pode observar que 75 anos depois, em 1940 para 2015, 75 anos depois,
a gente pode observar que a população urbana, nos grandes centros urbanos, aumentou de maneira significativa. Enquanto em 1940 era 31%, aqui em 2015 passou a ser 85%. E a rural, em 1940 era 69%, para 2015 passou a ser 15%. Então, 75 anos depois passou a ser uma diferença muito grande. Certo? Então, houve um período da história, como a gente já sabe, que a população rural era maior que a população urbana, e aí a gente vê que isso cresceu, isso passou a ser uma diferença muito grande. Essa diferença passou a ser não tão grande nos anos 60, tá? E lá nos anos 80, aí sim, essa inversão aconteceu de maneira bem significativa, tá? Lá na página 309, nós temos o crescimento da população urbana no Brasil, tá? A grande quantidade de pessoas que migrou, ou seja, que saiu do espaço rural para o espaço urbano, que são as cidades, reforçou o crescimento da população nesses locais, né? Então, esse intenso movimento, ocorrido principalmente na década de 70, recebeu o nome de êxodo rural. Êxodo, que é a saída, né? Êxodo é a saída. Então, as pessoas da zona rural começaram a sair desses locais, do campo, começaram a sair, a se deslocar para as cidades. Uma grande parte, uma boa parte, uma parte bem significativa. E aí foi chamado de êxodo rural, saída da zona rural para a zona urbana. Tá? E foi provocado principalmente por esses fatores a seguir que nós vamos conhecer, que são esses três, tá? Nós temos a mecanização do campo, nós temos a atração de trabalhadores para a indústria e nós temos a busca de melhor qualidade de vida. Esses três fatores colaboraram de maneira significativa para esse êxodo rural, para que a população urbana ficasse maior que a zona rural, para que as pessoas que moravam na zona urbana, no campo, começassem a ir para a zona rural. Então, esses três fatores contribuíram de maneira significativa, que foi a mecanização do campo, a atração dos trabalhadores para a indústria e a busca de melhores qualidades de vida. Dentro da mecanização do campo, nós temos o crescimento da utilização de máquinas. Então, as máquinas começaram a meio que dominar o campo, né? Aumentou essas lavouras e com a mecanização diminuiu a necessidade de contratação dessa mão de obra, tá? E aí esses trabalhadores rurais ficaram desempregados. Então eles saíram de lá e já que não tinham como eles fazerem essa colheita, porque as máquinas estavam crescendo, estavam dominando aquelas plantações, né? As máquinas que colhiam, eram as máquinas que colhiam em grande escala, e aí eles começaram a ficar desempregados, não teve como se sustentar ali. Então eles começaram a migrar, começaram a sair dali e começaram a ir para as cidades, tá? Nós temos um exemplo aí, ó, o trator utilizando o preparo da terra para o plantio do arroz em Presidente Prudente, em São Paulo. Tá, no estado de São Paulo, em 1974. Então, o trator já preparava a terra, ele arava a terra para a plantação, como também as máquinas começaram a fazer também o cultivo dessas lavouras, né? Então, começou muita gente a ficar desempregada nesses locais, porque eram eles que aravam a terra, que faziam a plantação, que faziam a colheita, e aí, de repente, começaram a ser substituídos por essas máquinas. E aí, eles de imediato eles achavam melhor irem para as cidades para encontrar um emprego e assim melhorar de vida, tá? Dentro da atração dos trabalhadores para as indústrias, e aí eles começaram a ver, então vamos para lá, porque vai ter emprego, as indústrias estão crescendo, então já que a gente está sendo trocado aqui pelas máquinas no campo, vamos trabalhar manuseando essas máquinas na cidade, que vão precisar de gente lá. E aí fala assim, como ficaram sem trabalho no campo, muitos trabalhadores rurais buscaram oportunidades de emprego nas cidades, principalmente nas indústrias, que estavam em desenvolvimento no país, necessitavam de mão de obra. Tá, as máquinas estão dominando o campo, estão arando a terra, estão fazendo plantio, estão fazendo a colheita, mas lá na cidade tem outras máquinas. Essas máquinas precisam de trabalhadores para manuseá-las, para
fazer com que essas máquinas de fato aconteça o seu processo de mecanização. E aí eles começaram a ir para as cidades para trabalhar manuseando essas máquinas. Foi o boom em que as indústrias começaram a crescer, que foi esse período. E aí vocês têm um exemplo bem, o interior da indústria de refino de petróleo, Santo André, em São Paulo. Para manusear essa máquina aqui, vocês podem observar no livro de vocês, mas eu vou apontar aqui pela seta, né? Tem todo o paramento aqui da máquina, mas quem faz o manuseio, quem faz a máquina, né, trabalhar nesse tempo aqui, era um trabalhador, precisava de alguém para manusear. E aí eles achavam que indo para lá, eles iam ter essa oportunidade de trabalhar nesses locais, mas também não só nesses locais de indústria, né, mas em outras áreas também, mas especialmente nas indústrias, tá? Outro motivo que levava esses trabalhadores rurais saírem do campo para as cidades era a busca da melhor qualidade de vida. Então as pessoas elas se deslocavam para o espaço urbano, procurando obter melhores condições de vida do que tinham no espaço rural, pois as cidades ofereciam mais necessidades, acesso à saúde, a educação e a outros benefícios. Tá, existem pessoas que focaram nos estudos também, né? Não nem só trabalhar em si, mas em estudar também. Então, para estudar, eles encontravam maior oportunidade de estudo nesses locais, nos centros urbanos. Então, eles começaram a sair de lá para estudarem na cidade. E quando eles se formavam, eles não voltavam para o campo. Eles ficavam exercendo a sua profissão, a sua profissão seja técnica, ou seja mesmo, né, acadêmica, eles ficavam exercendo ali dentro da própria cidade. Então, esses foram 3 dos fatores que colaboraram de maneira significativa desse êxodo rural, na saída das pessoas do campo para os centros urbanos, e onde deu esse crescimento bem grande a partir dos anos 80, mas começou a ficar menos ficar assim, menor diferença, né, dessa população nos anos 60, tá? E na página 310 nós temos o crescimento a partir daí começou o crescimento desordenado das cidades. Muitas pessoas lá. Então, mais pessoas para ter acesso à saúde, mais pessoas para ter acesso à educação, mais lixo produzido, certo? Menos casas para as pessoas morarem, então começaram a ficar nos sobrados. Mais gente circulando na rua, então necessita de transporte, porque os locais, né, os bairros são longe, então cadê os transportes para transportar essas pessoas? Então houve esse crescimento desordenado, porque as cidades não estavam preparadas. E aí isso começou a influenciar de uma maneira desordenada no crescimento dessas cidades. Então, o fluxo de pessoas da zona rural para a zona urbana causou diversos problemas nas cidades brasileiras, tá? Essas cidades não estavam preparadas, como eu falei, para receber essa quantidade de pessoas, né? Precisavam de investimentos essenciais para contribuir para esse crescimento que eu falei, né? Na saúde, no transporte, nos problemas ambientais, tá? Nós temos o exemplo aí do coletivo, a superlotação, onde nós vemos o resultado até hoje também. Não é? É necessário essas pessoas trabalharem, eles não moram perto dos seus locais de trabalho, eles não moram perto muitas vezes dos seus locais de estudo, então eles precisam se deslocar. Muita gente não tem carro, não tem transporte, principalmente no início. Né? No início desse boom aí dos anos 60, 70, muitas pessoas não tinham transporte, então eles precisavam do transporte público para isso. E aí isso também foi se desenvolvendo, foi desencadeando até chegar também ao que nós temos hoje. Né? Porque a gente vive isso até hoje, o transporte, né? Os superlotados, o que não pode estar acontecendo em pleno tempo de pandemia, mas com a retomada das atividades, isso acontece, porque é muita gente e pouco transporte. Nós temos também o crescimento desordenado das cidades, a partir desse êxodo, os problemas ambientais. Então, a geração da grande quantidade de lixo, como eu falei, precarização do sistema de coleta desses lixos, tá? Os lixos, aí no caso, eles são jogados no solo, na poluição dos rios, né? E aí muitos outros problemas, eles são verificados por conta desse boom de pessoas, dessa quantidade de pessoas nesses centros urbanos, né? A qualidade do ar,
porque é muito carro toda hora, que a poluição se dá a partir dessas descargas aí, como a gente vê no livro de vocês, dos automóveis, e como também pelas indústrias. Então, outro fator também que levou foi, não houve emprego suficiente, o crescimento desordenado das cidades, com isso também não houve, não houve emprego suficiente para essas pessoas, tá? Muitas dessas pessoas, elas não têm emprego suficiente, isso lá na página 310 a 311, tá? Começou a falta de infraestrutura, tá? O crescimento desordenado dessa cidade começou a acarretar também essa questão não houve emprego suficiente, né? E muitas trabalham aí de maneira informal, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Muitas pessoas estão desempregadas, não conseguiram emprego nas grandes fábricas, nas grandes indústrias. Então, eles precisam trabalhar, eles precisam se alimentar, eles precisam pagar suas contas. E aí, de forma informal, né, de forma não registrada, eles começam a trabalhar, como vender assim, nos sinais, como vender mercadorias em shoppings populares. Então, a falta de infraestrutura de ocupação irregular, também a falta de infraestrutura para o deslocamento dessas pessoas, né? Muitos moram às margens de rios, à beira de encostas, de morros, não tem saneamento básico, como a gente pode ver nessa imagem. Outra questão que contribuiu, né, que a gente pode observar do crescimento desordenado da cidade, é essa página que fala dessas moradias que elas são construídas aí, como a gente pode ver na imagem de vocês. Essas casas, esses locais são construídos aí nesse morro. Olha, observem, uma casa em cima da outra, uma casa próxima da outra, e aí não há uma segurança, porque muitas vezes, olha essa casa bem aqui, não sei se vocês estão observando, apontando com a seta, bem à beira do morro, e ela está em cima dessas vigas aqui, e é um perigo muito grande, olha só, à beira, porque esse solo, em algum momento, uma chuva muito grande, pode encharcar, e aí com o solo encharcado, essas casas podem desabar. Tá? É um perigo muito grande, porque muitas dessas casas elas não são feitas, né, de uma maneira por um arquiteto, por um engenheiro, por exemplo, né, na verdade. Não é feito a fiscalização ali de um engenheiro. Não é? Então, elas não têm essa assistência técnica para eles, para a construção dessas casas. Então, há um perigo muito grande de desmoronamento, como também na questão da saúde, porque existem as pessoas, principalmente nesse período de pandemia, por exemplo, nós estamos no período de pandemia, essas pessoas, elas estão próximas uma da outra, são as casas grudadas uma da outra, as ruas muitas vezes são só becos, e aí não tem como as pessoas não terem contato umas com as outras, né? E a gente vê essas questões que influenciaram bastante, de maneira bem significativa, para o crescimento, né, desordenado dessas grandes cidades, tá certo? Essa é a nossa aula de hoje. Eu vou deixar para vocês a atividade correspondente à nossa aula, a atividade que está na página 308. Nós temos a letra A, a letra B e a letra C. E a página 312 com essa atividade correspondente ao crescimento desordenado das cidades, da população urbana, né, o deslocamento da população urbana, aliás, da população rural para os centros urbanos. Tá certo? Fiquem bem, bons estudos e se cuidem.